Então, a gravação começou. Quem quer? Gravando, né? Tá. Então tá, eu oro então, vamos lá, né? Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, estamos aqui na tua santa presença. Eu, a irmã Ricardina, o professor Lucas e o irmão João Batista, Pai. Estamos aqui, em nome de Jesus Cristo, Pai, para mais uma aula, Senhor, né? Onde nós queremos aprender chaves, mistérios do Senhor, coisas novas, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, nos dê cada vez mais luz e nos ensina coisas, Pai, extraordinárias. Em nome de Jesus em nome de Jesus nós repreendemos todo ataque maligno, todo, Pai, todo tipo de ataque, hackers, tudo, Pai. E todo tipo de ataque a gente está repreendendo agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Né? Repreendemos toda a afronta do inimigo. Contra as nossas vidas, contra esta aula, contra este curso, Pai. No nome santo de Jesus, que as pessoas que o Senhor quer que esteja aqui, que elas estejam. Repreendemos todo impedimento que o inimigo põe para as pessoas não estarem presentes. E quem o Senhor chamou, que esteja aqui, Pai querido. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém. Que o Senhor trabalhe nosso coração, né, através das palavras e da palavra dele, né, na verdade, para nós continuarmos sendo transformados por ele. Amém. Então, irmãos, na última aula nós paramos aqui no anúncio do anjo Gabriel, né, que pronuncia em hebraico Gabriel, né. Então aí nós tivemos aquela interferência, né, e agora nós vamos voltar aqui, retomando essa parte aqui. Então, Zacarias, ele estava exercendo, nós fazemos uma pequena revisão do que a gente tinha visto, estava exercendo o sacerdócio no turno dele, de Abias, né, que em hebraico fala Avia, e aí, o que aconteceu? Ele foi interpelado por um anjo quando ele entrou lá, né, que saudou ele, aí falou que ele iria ter um filho, ele ficou mudo. Ao comentário dessa mudez aí, ele ficou totalmente travado, tá, porque no hebraico, você percebe que não era só mudo, tá? Ele ficou totalmente travado, né? Acho que só podia andar mesmo. Então, o que aconteceu? E aí, ele recebeu essa visitação maravilhosa, por ser um homem temente a Deus e irrepreensível, né, no sacerdócio dele, ele conseguiu alcançar essa promessa, né? Ele é descendente de Arão, como nós vimos, né, a sua esposa, e porque tinha também que as pessoas tinham que procurar casar com pessoas da mesma tribo, né, e aí o que aconteceu? Ele saiu e pôde anunciar que, né, como é feito nesse dia de hoje, por exemplo, hoje, nós estamos festejando exatamente o dia que Zacarias entrou lá, que é o dia do perdão, né? Então, o sacerdote saía com o anúncio do perdão. Então, nós temos aí essa manifestação maravilhosa. Deixa eu ver aqui o que ficou mais para trás aqui. A cada ano, Zacarias começava seu primeiro turno de serviço no Shabat, que precedia a festa de Shavuot, tá? Então, a festa de Shavuot é a festa das semanas. Em seguida, ele se inscrevia para 6 meses depois, pouco antes da festa do Hanukkah. Hanukkah acontece em dezembro, é aquela festa das luzes, tá? Essa festa também vai se cumprir literalmente com os filhos de Deus, tá? Nós vamos ser as luzes no mundo, literal, tá? Assim como o rosto de Moisés resplandeceu, e nós vamos resplandecer também. Somente no dia da festa de Shavuot, a ordem de Avia era responsável por servir o templo com uma multidão presente na hora do oferecimento do incenso. Esse detalhe nos permite localizar o momento em que Gabriel anunciou o nascimento iminente do profeta, que vem do espírito por de Eliahu, que é Elias. Este tema é repetido em todos os evangelhos. O Todo-Poderoso age para cumprir suas promessas e suas festas, em seus tempos determinados. Um método alternativo de cálculo dos período do sacerdote foi revelado no manuscrito do Mar Morto dos Essênios. Então, no manuscrito do Mar Morto dos Essênios, começou a aparecer todas as fileiras que serviram, né, desde
da festa do Hanukkah. A festa do Hanukkah aconteceu quando houve uma invasão e eles tinham que alimentar as lâmpadas do templo e 2 lâmpadas se mantiveram acesas sem o azeite se multiplicou, né? Então, isso foi um sinal também das 2 igrejas, que são Esmirna e Filadélfia, que estão com o azeite agora vigilantes para a volta do Senhor. Então, aí eles têm vários métodos para calcular os tempos, né? E os manuscritos do Mar Morto ainda ofereciam mais um método, ok? Então, a honra de queimar incenso no altar de ouro e pronunciar a bênção arônica sobre a congregação de Israel era concedida uma vez na vida a um sacerdote. Uma vez que a sorte era lançada, a tarefa concluída, o mesmo sacerdote não era mais elegível para a seleção. Zacarias, né, era um Cohen, um sacerdote idoso, que ainda não havia recebido a hora de cumprir essa obra sacerdotal. Quando parecia que seu ministério e a sua vida estavam para terminar, Zacarias e sua esposa finalmente receberam o maior chamado de todos os sacerdotes, né? Desde o tempo de Moisés, o mensageiro do trono do céu anunciou que ele e sua esposa trariam ao mundo o profeta que proclamaria a vinda do Messias. Então, nós lemos essa parte aqui, né? Em que foi feita a promessa, né, de que ele não beberia vinho, nem cidra, era cheio do Espírito Santo desde o ventre, né? Ao contrário de nós, que nós precisamos chegar à conversão a uma certa idade, e depois dessa conversão, crendo no Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, tá? E aí, o anúncio dessa profecia é que ele anuncia Jesus. Então, ele é considerado um grande profeta pela profecia, que o grande profeta é aquele que é pela a qualidade da profecia, né, que ele profetiza. Então, como a maior profecia de todos é a vinda do Senhor, ele foi considerado o maior dos profetas. Então, o anjo respondeu e disse: eu sou Gabriel, e estou diante do Todo-Poderoso, e foi enviado para falar com você e dar-lhes boas novas. Agora você estará mudo e você não será capaz de falar, até o dia em que isso se faça, né? Porque você não cresce nas minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. E o povo esperando por Zacarias se maravilhou de que ele demorasse no santuário. Irmãos, essa questão da dúvida, ela é um problema espiritual que a gente tem que superar, tá? E normalmente a gente acha que vai acreditar em tudo que acontece e uma hora um anjo aparece no nosso quarto, visita nós. A gente não faz ideia de como nós vamos reagir. Nós não temos um conhecimento suficiente sobre o nosso temperamento. Quando o Senhor Jesus entrou no meu quarto, eu não consegui ver o rosto dele, eu deitei no colo dele, falei que o amava. Eu estava tão quebrantado, tão adocicado, que eu até me admirei que eu fosse tão doce, né? Na presença de Deus, normalmente, assim, eu sou meio tosco. E nesse dia foi maravilhoso essa experiência de quebrantamento, né? Então, vamos lá. Yohanan, que é o nome de João agora, né? Significa que Yah, que é Deus, é misericordioso. Foi traduzido, né, como João, na maioria dos casos, quando o nome começa com a letra J, e deve ser pronunciado como I, pois a pronúncia do J moderno tem apenas 50 anos. Tá? Alguém já levantou? Ah, não. Tá. Quando tiver uma mãozinha levantada, o nosso amigo aqui, o monitor do curso aqui vai avisar o professor. Auxiliar técnico. Isso. Então, tá bom. Então, Elias e Eliarro é o nome, certo? Então, esses nomes foram todos, como que a gente fala? Helenizados, tá? Colocados no vocabulário grego, né? Então, Eliarro é o nome de... significa que Elohim é Yehová. Como conhecerei isso? É uma forma alternativa de entender a expressão que Zacarias usou quando ele disse que não estava entendendo o que o anjo estava falando, né? Se bem que Zacarias já tinha a história de Abraão, né? E a esposa dele, que já estava passada da idade, ia ter a mesma bênção, né, que a Sara teve. Então, ele não esperava, né, que a mulher dele pudesse ser uma segunda Sara, né? Então, o termo conhecer, que em grego quer dizer ginosco, né, Yabá em hebraico, é uma expressão idiomática utilizada para intimidade sexual, semelhante ao português, dormir como. Então, a palavra conhecer, né, e que Adão conheceu Eva e coisas do tipo,
é um vocabulário usado para intimidade sexual, tá? A frase mudo e não poderás falar é redundante, porque o mudo realmente não pode falar. Mas essa redundância foi colocada na versão portuguesa, tá? O texto aramaico se diz xeresh, que significa os sentidos obscurecidos, e pode significar surdo, mudo, cego ou coxo, né? Mas cego e coxo ele não ficou, ele saiu andando, então, portanto ele ficou surdo e mudo, né? Pelo contexto que aconteceria a seguir, é claro que Zacarias foi atingido pelo anjo tanto como surdez como mudez. Em resposta à sua pergunta, como conhecerei isso? Então, ele deve ter feito uma pergunta sexual, né? Por ele ser um senhor de idade, a esposa dele sendo uma senhora de idade, né? Ele fez essa pergunta assim, meio desconcertada, né? Depois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade, né? A palavra conhecer, ela é bem assim, cheia de pudor, né? Então não tem o peso, né, que nosso vocabulário tem, né? Nós latino-americanos temos um vocabulário muito obsceno, muito pesado sexualmente, coisa que no Oriente não é bem assim, tá? Aparentemente, Zacarias teve dificuldade de acreditar nas palavras do anjo e ele então pediu uma explicação. A última coisa que ele ouviu foi a promessa do anjo, e a última que pronunciou foi o apelo por tal explicação para acreditar nas palavras. Nos 9 meses seguintes, ele não conseguiu falar nem ouvir. Na circuncisão do menino, que eles fizeram sinais para Zacarias, perguntando a ele como se chamaria seu filho, ele não teria que acenar para ele se ele tivesse ouvido. Ele simplesmente teria pedido a ele para escrever o nome da criança, que estava ouvindo, mas não era o caso, né? Ele não estava ouvindo. Então, acenaram para ele, porque ele não estava ouvindo nem falando. Então, Zacarias pediu uma tabuinha, sabemos que ele não conseguia falar, ele, obviamente, pediu a tabuinha acenando, né? E assim que ele escreveu o nome Yohanan, sua boca se abriu e ele profetizou. Ele foi cheio do Espírito Santo também. Nesse momento, como Maria e Isabel também foram cheios do Espírito Santo, quando Maria visita Isabel e quando Maria também declara quem é o Salvador e a redenção que ele ia trazer, né? Então, Elisheva concebe um filho. É o evento 5, nós estamos agora. Isso aconteceu no 4º mês, né? O 4º mês da criação, tá? Da contagem do calendário da criação, tá? Portanto, não para nós, né? Aqui foi o ano 3.997 depois de Adão, e para nós é 4 de julho da Era Comum. Tá? Então, o que aconteceu? Lucas 1:24. Depois daqueles dias de serviço de Zacarias no templo, ela concebeu sua esposa Elisheva e se isolou em casa por 5 meses, dizendo, assim me fez Jeová nos dias em que se designou a tirar minha vergonha entre os homens. Então, essa expressão aqui mostra que as mulheres ficavam muito envergonhadas quando elas casavam e não podiam ter filhos, né? Ok? E aqui tem um comentário embaixo. Elisheva e mais tarde Maria, que é Miriam, né? Provavelmente concebeu cerca de 2 semanas após a lua nova. Foi observado em culturas primitivas, onde não havia luz artificial e nem interferência eletromagnética, como o meio ambiente, que as mulheres comumente ovulavam na mesma época, né, na época da lua cheia. Sob essas condições, o tempo da concepção de Elisheva e Miriam teria facilitado o parto de seus filhos nos shabat solenes das suas principais festas de Jeová, a Páscoa e Tabernáculos, como uma sombra profética dos bens vindouros. Então, um nasceu na Páscoa e Jesus nasceu no Tabernáculo, que dá uma diferença de 5 meses, tá? Então, e Deus preparou essa providência maravilhosa, porque no Shabat, para a mulher, era mais fácil ela poder ter os seus filhos, tá? Ok? Todo mundo estava em casa, descansando, podia ser atendida e tal. Bom, esse é o 6º mês, vamos para o evento próximo aqui, né? Evento 6, o anúncio de Gabriel para Miriam, o último dia de Hanukkah. Então, veja, a festa das luzes, ou a festa da dedicação, aconteceu no Shabat, no 2º dia do 10º mês, do ano 3.997, e que foi um sábado, 22 de dezembro, do ano de 4 antes da Era Comum. Então, veja só, Jesus está sendo anunciado 4 anos antes do calendário que nós contamos, tá? Então, se nós estamos aí com 28 anos, 23 anos, né? 23, com mais 4 ou 3,5, Jesus, na contagem, né, dos 6.000 anos, nós estamos aí em 6.027, né? Praticamente, né?
Se fosse contar do ano 0, né? Do ano que ele nasceu. Bom, então o que aconteceu? No 6º mês de gravidez de Elisheva, o anjo Gabriel foi enviado por Jeová a uma cidade na Galiléia chamada Natsaré. Então a palavra Natsaré já foi explicado que não é nazareno, tá? Que não tem nada a ver com nazareno. Nazareno é Nazireu, na verdade. Desculpa, nazareno sim. Nazireu, não tem nada a ver com Nazireu. Natsaré quer dizer renovo, broto, né? Um broto que foi cortado e renovou quando você faz uma poda numa árvore. E esse renovo é o renovo da tribo de Davi, né? Da descendência de Davi, que foi praticamente quase que dizimada, né? Então, para uma virgem desposada com um homem chamado Yosef ben Eli. Então, José é filho de Eli. E Maria, se você quiser dizer quem é Maria, você poderia dizer Miriam Bat Yosef, porque o nome do pai de Maria era José também, da casa de Davi, e o nome da virgem era Miriam, também descendente de Davi. E o anjo entrando onde ela estava disse, salve agraciada, Jeová é contigo. Essa saudação também, irmãos, ela é muito importante, porque o uso do nome de Deus na saudação, ela é um poder espiritual maravilhoso, tá? Então, quando você saudar, nos tempos dessa restauração que nós vamos ter, procure saudar com virtude, com amor, né? E pronunciando o nome de Deus, que você vai transferir virtude e poder, tá? Ok? É uma saudação muito importante, tá? Deixa eu só procurar uma figura aqui que eu compartilhei com a irmã Gina. Eu vou descer aqui a figura para vocês. Então, veja só. Só um comentário aqui que eu preciso fazer para mais na frente, quando aparecer, a gente vai ter como tratar essa situação. Vamos passar por uma guia aqui, ó, que eu já vou deixar registrado. Daqui a pouco eu volto aqui para essa guia. Vamos aqui para uma janela, onde eu estou apresentando aqui uma foto que eu fiz da Bíblia da minha filha, tá? Então, vocês estão vendo aí, né? Tá todo mundo vendo. Deixa eu entrar pelo celular também. Tá vendo aí, irmão João? Tá. Na hora que faltar alguma figura, você me avisa. Então, veja só, aqui está Adão e Eva. Abraão casou com Sara, aí vem Davi e Batseba, aí eles têm um filho Salomão e o filho Natã. Tanto Salomão como Natã são filhos de Batseba. Na linhagem descendente de Salomão tem José, e na linhagem descendente de Natã tem Maria. Aí, aqui, ó, eu coloquei uma linha de um lápis aqui, mostrando que a cruzamento foi feito um rearranjo da coisa, tá? Porque o pai de Maria é José, o esposo dela é José. Então, eu vou mostrar agora a outra situação, tá? Deixa eu só deixar essa figura já abaixada aqui para mim, para eu poder usar em outros momentos. Opa! Hoje, salvar como? Deixa eu colocar aqui no diretório, onde nós estamos aqui com o nosso curso aqui, que depois eu posso usar isso também. Tá? Deixa eu salvar aqui. Tá. Então, agora, vamos passar para a outra árvore genealógica. Isso, agora vamos lá. Então, agora vocês vão entender o que foi feito, ó. Prestem atenção. Essa é a verdadeira árvore genealógica, tá? Da forma como você poderia ter sido traduzido corretamente. Porque lá no aramaico, a palavra usada era Baal. Baal quer dizer dono, senhor, marido, entendeu? Quando os sacerdotes de Baal, espera só um pouquinho, pastor João, falavam, meu Deus é Baal, meu Deus é meu marido, meu Deus. Então, aquele Baal lá era uma divindade que eles adoravam como se fosse um esposo do povo, né? Então, é uma afronta à igreja, né? Porque o esposo da igreja é Jesus. Pode falar, pastor João. Eu não sei se você vai chegar a falar sobre isso, né? Mas é que tem duas genealogias, né? Genealogias. Tem uma em Mateus e outra em Lucas, né? Pois é. E aí está essa comparação, para você descobrir que houve uma mudança na forma de... Como é que fala? Tá dando para ver essa imagem nítida aí? Parece que para mim está só...
Tá tão... Dá pra... Deixa eu aumentar um pouco aqui, ó. Aumenta que é melhor. É que assim, Ó. parece que a de Mateus seria da descendência... Salomão. Seria José, e a de Lucas seria de Maria. Não, Tem esse estudo em cima disso aí, sabe? Porque não, é o difere... contrário, pastor. É o contrário. É o de Lucas. Eu não lembro direito, só sei que uma seria de José e outra de Maria. O de Lucas, então, mas aí é que está o trocadilho que foi feito, olha só. Salomão, ele tem como filho um Jacó, que é pai de José, que é pai de Maria, certo? Então Maria tinha um pai chamado José. Natã, que era pai de Matá, era pai de Eli, que é o pai de José, esposo de Maria. Então, se vocês compararem os dois quadros, vocês vão ver que eles pegaram esse José, juntaram com esse José, certo? E fizeram a Maria aparecer do outro lado. Tá? Ok? Quer que eu coloque lá de novo para vocês verem? Então, deixa eu colocar outra novamente. É que não dá. Deixa eu ver se eu faço as duas numa única figura. Aí vocês vão entender o que eu estou tentando mostrar. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver aqui que eu vou abrir uma do lado da outra. Vocês verem. Opa, oh meu Deus, espera aí. Espera. Não. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, vamos ver se vai abrir sem nenhum problema, porque... Ixi, esse aqui ele tem um paint diferente. Cada versão do Windows você passa para... A cada versão do Windows você tem um problema, porque eles mudam tudo, tiram as coisas. Paint, ele chamou de paint aqui, mas isso não é paint. A diferença é que José veio de um filho de Salomão e a Maria do outro, né? Mas acontece que o truque está em você entender que José e Maria era pai, José era pai de Maria, e José também, um outro José era esposo de Maria. Deixa eu abrir aqui, que eu já estou colocando aqui. Opa, consegui, graças a Deus. Vamos lá. Descobri essa confusão já. Tá pensando, como que José é marido e pai? Já tinha visto isso. Então, tem que ter cuidado, com essas coisas, porque isso tira... Isso traz confusão. Ok? Deixa eu fechar aqui. Já vou colocar aqui tudo junto, tá? Existem sutilezas teológicas que foram criadas para justificar determinadas doutrinas, tá? Então, isso é o problema, né? De você... Eu quero até deixar registrado que quando eu comecei a estudar a Bíblia e eu comecei a comparar, isso aí me trouxe realmente confusão. E isso aí causa um descrédito, né? Mina fé. Exatamente. Então, eu vou colocar aqui, ó, genealogia, Jesus, e vou apresentar ela completa, tá? Aqui como eu, em comparação aqui, tá bom? Vamos lá, agora, vou parar aqui e pegar lado a lado. Veja o truque que foi feito, tá? Não. Agora sim. Tá. Veja o truque. Opa, sumiu de novo. Desculpa aí, irmãos. Eu fui clicar numa coisa e acabei clicando em outra.
Aqui eu estou com um problema, esse Windows ele tem umas novidades aqui, sabe? Ele é o Windows 11. E eu estou com uns problemas aqui quando eu clico aqui. Então veja bem aqui, ó. Veja bem, ó. Vocês vão conseguir entender o que eu estou tentando dizer. Olha só. Você pega aqui Salomão, tá? Do lado esquerdo, tá? Os dois estão do lado esquerdo. Salomão vai chegar em José, só que o José daqui da Bíblia da minha filha é o José, esposo de Maria. Mas, na verdade, esse José, descendente de Salomão, é o pai de Maria. E do lado direito vem de Natã, né? Aí aqui você tem Natã, matar ele e José, que é o esposo de Maria, porque José, o esposo, era filho de Eli. Então, Maria foi jogada para o lado esquerdo, aliás, para o lado direito, tá? E José para o lado esquerdo. Se você for ver bem. Tá? Por isso que eu fiz essa setinha aqui na foto da Bíblia da minha filha. Por isso aí. Eu não gosto de desonestidade, nem científica, nem teológica. Eu fico muito irritado com isso. Sabe? Eu sou uma pessoa que eu preservo muito pela honestidade. Né? Então, quando eu vejo essas coisas, eu fico muito chateado. Mas, infelizmente, é um mau testemunho. Infelizmente. A gente não vai passar pano, eu não passo pano em coisa errada, certo? Eu não passo pano em coisa errada, se bem que tem gente que se ofende, mas eu estou defendendo Jesus. Se você está agarrado com Jesus, você não vai se ofender com nada. Mas se você estiver agarrado com qualquer outra coisa, certamente você vai se machucar, né? Então é isso, o Senhor Jesus é o Deus da verdade, a situação é diferente do como eles colocam, e está aí, tá bom? Não esperem que eu vou agradar as pessoas ou qualquer coisa se não for o próprio Senhor. Então, vamos lá. Continuando, então, essa passagem aqui, eu fiz isso só para poder ficar registrado, tá? Então, agora vamos compartilhar o texto novamente e vamos ver aqui o que aconteceu. Então, o 6º mês de gravidez de Elisheva corresponde ao anúncio do anjo Gabriel para o nascimento de Jesus, tá? Então, Nazaré, já expliquei o que é a virgem desposada com um homem chamado Yosef ben Eli, tá vendo? Lucas registra que o José é filho de Eli, portanto, é o esposo de Maria, porque o outro José é o pai de Maria. Da casa de Davi, o nome dela é Miriam. Miriam, veja só, por que chamam Maria e não Miriam? Porque, assim, no hebraico, existe aquela fonética de sotaque, né? Por exemplo, loira e louro. Coisa e cousa, tá? No Nordeste fala, no Sul fala coisa, no Nordeste fala cousa, tá? Então existe isso também no hebraico, né? Porque, na verdade, só tem as consoantes, que é o MR, o A e o M, né? Então essas vogais não tem, aí aparece o Marian ou Merian, tá? Certo? Também descendente de Davi. Aí vamos continuando aqui. E o anjo, entrando onde ela estava, disse: salve, agraciada, Jeová é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Mas quando ela ouviu, ficou perturbada com as palavras dele e se perguntou: que saudação seria aquela? Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste favor do Todo-Poderoso. E agora conceberás no teu ventre e dará à luz um filho, e o chamarás por Yeshua. E veja que ele falou o nome abreviado, que seria Yehoshua, né? Jeová salva, tá? Então, aqui ele está dizendo que Jeová, Shua, Salvador, que o próprio Jeová se tornou o Salvador, por meio de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e Jeová, Elohim, lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. Miriam perguntou ao anjo: como vai ser isso, pois não conheço o homem? Você veja aqui que a mesma expressão de surpresa que o próprio Zacarias teve, mas parece que a maneira como a semântica da Maria aqui, foi mais de surpresa agradável, né? Ou surpresa benigna. E a do Zacarias foi aquela surpresa duvidosa, que aí concorreu para ele ter o problema lá de ficar surdo e mudo. E Maria não ficou surda e muda. Ela teve uma surpresa também, pois não conheço o homem. O anjo respondeu que o Ruach Kodesh virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra, para o qual o santo ser, né, que vai nascer, também será chamado filho de Elohim. Ok? Eis que tua parente Elisheva também concebeu um filho,
em sua velhice. Este é o 6º mês de gravidez, para aquela que era chamada estéril, porque nada é impossível para o Todo-Poderoso. Miriam disse, eis aqui a tua serva, né, serva de Jeová. Cumpre-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo assentou-se dela. Então vamos ver aqui os comentários, né, que os detalhes aqui foram colocados nos comentários, tá? Deixa eu ver aqui. Elisheva, e mais tarde Miriam, provavelmente concebeu cerca de 2 semanas após a lua nova. Bom, esse aqui eu já li, né? Este é o 6º mês de gravidez de Elisheva, o 10º mês por volta de dezembro e janeiro, tá? Não o 6º mês do ano, tá? Agosto e setembro. O versículo 24 diz que Elisheva se ocultou em casa por 5 meses, e no 6º mês, no versículo 36, o anjo disse a Maria que este era o 6º mês de Elisheva, não o 6º mês do ano, tá? 6º mês depois que foi anunciado lá. Alguns tentaram interpretar uma cronologia alternativa, insistindo que este era o 6º mês do ano. Tá vendo? Outra interpretação errada. Uma impossibilidade matemática, de acordo com a ordem dos turnos do sacerdócio. Aí, tá vendo? Aí tem as coisas para serem conferidas nos cálculos, tá? Para não entrar em contradição. O versículo 53 relata que Miriam ficou com Elisheva por quase 3 meses. Então, 6, que foi depois que ela foi lá, mais 3 meses, dá 9 meses. Então, ela ficou até o parto da prima, né? Que é prima, né, na verdade. Na verdade é prima, né? Prima de 2º grau, praticamente. E aí, o que acontece? Como ela ficou lá 3 meses, então ela saiu de lá de volta para casa com 3 meses, enquanto que o João Batista já tinha nascido, né? Partindo um pouco antes de Elisheva dar à luz no início da Páscoa. Então, Nazaré é traduzido na revista, na tradução que eu usei aqui, né? A revista corrigida de 1911, como Nazaré. Miriam é da aldeia de Nazaré, que deriva de Netzer, uma palavra que descreve uma muda que nasce fora do sistema radicular de uma oliveira, mas brota mais tarde, um pouco mais distante do tronco inicial. A cidade de Nazaré foi povoada por descendentes do rei Davi, que provavelmente se mudou da área de Beit-Lehem durante a ocupação grega na Judéia. Tá? Foi Antíoco Epifânio que mandou sacrificar o porco lá e coisas desse tipo. E aí eles fugiram nessa época da perseguição, no ano, acho que uns 300 anos, um pouco antes desse tempo aí, tá? Ok? Então, o que aconteceu? Eles nomearam, né, seu povo em reconhecimento de que eles eram uma muda, brotando da raiz original da árvore de Jessé, mas em lugar e tempo distante. Então, por isso que eles colocaram o nome da cidade de Nazaré, porque ele falou assim, nós somos um broto, um renovo da descendência de Davi. Elisheva, prima de Miriam, prima, né? Ainda vivia perto da aldeia ancestral de Beit-Lehem, vê Mateus 2, 23. Agora, um outro comentário. Miriam, traduzido como Maria, na linhagem de Miriam, através de seu pai Yosef ben Yaakov. Então, Yosef ben Yaakov é o pai de Maria, e Yosef ben Eli é o esposo de Maria, tá? Através da linhagem real de Davi, é detalhada em Mateus 1, de 1 a 17, a linhagem do marido de Miriam, Yosef ben Eli, José filho de Eli. Por meio de Davi, Natã é detalhada em Lucas. Uma está detalhada em Mateus, né, que é a linhagem de Maria. Se você for olhar lá em Mateus, no seu Mateus agora, você vai ver que lá está escrito que Maria é filha de José, esposo de José, é esposo de Maria, lá em Mateus. E lá em Lucas também está dizendo que Maria, né, o José é esposo de Maria. Só que um é filho de Eli e outro é filho de Jacó. É porque a tradução de esposo em Mateus, ela não é original, porque o Mateus foi escrito originalmente em hebraico. Então, eles traduziram errado, mas era o pai, tá? A tradução do Mateus é do pai, e a tradução de Lucas é do esposo, que ela tinha pai e esposo com o mesmo nome, tá? Vamos lá. Miriam corre apressadamente para ver o sinal. Então, foi dado um sinal para ela, e ela vai até lá, Elisheva, né, Elizabeth, conferir, né, em português chamam Isabel, né, conferir o nascimento
de João Batista, ou conferir a gravidez de Elisheva. Miriam corre apressadamente para ver o sinal. Miriam fica quase 3 meses e volta para casa no mês de Aviv. Então, o mês de Aviv aqui é o primeiro mês do ano, tá? Deixa eu ver no calendário hebraico, se eu não estou falando diferente. Não. Nissan é o primeiro. O Nissan e Aviv, porque tem 2 nomes, tá? É isso mesmo. Tá bom? O mês de Aviv tem 2 nomes. O último mês se chama Adar. Bom, então nós estamos na primeira semana do 10º mês do ano 3.997, depois da criação. Isso corresponde a dezembro 4 do ano 4, tá? Lucas 1, de 39 a 56. Naqueles dias, Miriam se levantou e foi apressada para a montanha, para uma cidade de Yehudá. E, a palavra Yehudá, algumas coisas eu já vou esclarecer. Yehudá quer dizer exaltado, tá? Exaltado. E Miriam entrou na casa de Zacariá e saudou Elisheva. E aconteceu que quando Elisheva ouviu a saudação de Miriam, a criancinha saltou em seu ventre, e Elisheva encheu-se de Ruach Kodesh, cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz, dizendo, bendita és tu entre as mulheres. Né? Tá vendo? A mesma saudação que ela recebeu do anjo, né? A Elisheva, cheia do Espírito Santo, confirmou, e ela falou assim, poxa, ela está falando a mesma saudação que eu recebi do anjo, glória a Deus, é uma confirmação, entendeu? E bendito é o fruto do teu ventre, as mesmas palavras usadas pelo anjo para ela. Então, Elisheva falou as mesmas palavras para Maria. Porque me é concedido que a mãe do meu Adom, Senhor, venha até mim. Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Tem mulheres que relatam crianças que falam dentro do ventre, que normalmente as crianças, quando nascem com essas condições, são muito mais inteligentes, mexem dentro do ventre, né? Tem reações de percepção externa, tá? Bom, e a bem-aventurada é aquela que creu, pois hão de cumprir-se tudo o que da parte de Jeová lhe foram ditas. Então, a questão de crer na palavra de Deus, existem 2 maneiras de você crer. Existe uma palavra que é palavra de autoridade, né? Alguém fala porque tem uma autoridade moral para cumprir, né? Um governador, um prefeito, uma pessoa que é responsável, fala uma palavra, você acredita porque ela tem poder moral para cumprir, ela não é um mau caráter. E tem a palavra de poder de execução, né? Que é o próprio Deus falando que nós devemos, em todo sentido, para Deus, acreditar, sendo moral ou poder de execução. Por quê? Porque quando o Senhor fala, ele tanto tem caráter para cumprir, caráter moral, como poder para cumprir. Tá? Então, significa que o Espírito de Deus age sob a palavra de Deus. E os anjos também. Então, se ele disser que alguém vai ficar grávido, pode ficar tranquilo que vai ficar, porque o Espírito Santo vai trabalhar. E os anjos vão trabalhar para que essa gravidez aconteça. E assim para todos os milagres, tá? Por isso que nossa fé, ela tem que ser racional, porque ela começa a se conectar racionalmente. Embora ela seja no coração, mas ela tem a razão pela qual nós acreditamos. Por isso que Pedro fala lá nas cartas, para que vocês possam explicar a razão da vossa fé. Razão é uma coisa de proporção, de cálculo. Razão da vossa fé, um raciocínio da vossa fé. Por que você crê? Então você explica para as pessoas que você não é um ignorante, que crê cegamente. Não existe essa fé cega. Né? No cristianismo ou no evangelho não existe fé cega. A fé está apoiada em fatos, embora são fatos espirituais, muitas das vezes. Tá? Então isso é bom a gente lembrar disso. Ok? Deixa eu ver se ficou para trás algum comentário. Não, vamos lá. Aqui tem 2 comentários, né? O título de Deus no Novo Testamento é uma tradução da palavra grega theos, tá? Que é um título indeterminado e é comumente usado para divindades pagãs. O título honroso no singular, todo-poderoso, é a escolha do autor do título para traduzir a referência. Ao santo, quando o nome Jeová ou o título Elohim não está claramente impresso no texto. Tá? Então, lá na tradução dessa Bíblia que foi tirada do português, está Deus, mas nós usamos aqui Todo-Poderoso. Eu não conheço o homem. O termo conhecer é uma expressão idiomática hebraica para a intimidade sexual. Então, ela era virgem, né? Não tinha tido nenhum relacionamento sexual com nenhum homem. Então, em Gênesis 4:1, 4:17, 19:8, 38, 16 e Lucas 1:8, tem referências a essa palavra, eu não conheço.
como sendo intimidade sexual. Então, depois vocês podem ver. Gênesis 4:1, deixa eu ver aqui, basicamente, a gente falar aqui do contexto. E conheceu Adão a Eva, tá? Isso, é exatamente. 4:17 trata de conhecer o Caim, a sua mulher, tá? O 19:8, então tem 19:8, eis que 2 filhas tenho que ainda não conheceram homens, a parte de Ló e suas filhas, tá? E 38:16, 38:16, e dirigiu-se a ela pelo caminho e disse, venho, peço, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era a sua nora. Ele disse, que darás para que possa possuir a mim. Aqui é Judá e Tamar, tá? A parte de Judá e Tamar. Só que aqui já foi colocado possuir, né? Deixa eu te conhecer, né? Que no hebraico foi usada a palavra conhecer. A frase Ruach em hebraico para o Espírito Santo em ambos são usados pelo autor. Aqui tanto nós vamos usar Espírito Santo como Ruach, tá? A expressão usada eufemisticamente denota que a semente masculina que gera seu filho será criada nela pelo Todo-Poderoso. Então, a parte masculina do Senhor Jesus vem de Deus, através de um ato sobrenatural usando uma lei natural. A mulher foi criada de tal forma que seu sangue nunca se mistura ao do bebê ou seu descendente. Os nutrientes do sangue da mãe passam pela placenta e são captados pelo sangue da criança. Mas o sangue nunca atravessa a barreira paracentária. O sangue de Jesus, da semente de seu pai, não estava contaminado, certo? Então, a parte do sangue que veio do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, né, era sem pecado, sem contaminação, tá? Porque não era o mesmo sangue de Maria. Então, na Igreja Católica, eles dizem que o sangue de Maria era o mesmo sangue de Jesus, e aqui já mostra o contrário, tá? Para justificar que Maria é mãe de Deus, e aquelas outras coisas lá que você já sabe, tá? Elisheba foi chamada estéril pela comunidade, ela foi um julgamento severo em sua vida, e no ministério do seu marido, entretanto, como aconteceu com Sara, com Raquel, com Ana, o Todo-Poderoso tinha um plano para justificar sua serva fiel, tá bom? Ok? Então aí já tira aqueles mistérios lá que são utilizados para tentar criar uma idolatria, tá? Essa questão do sangue. Miriam disse então, minha alma engrandece ao Senhor, aqui vem esse cântico, né? E meu espírito se alegra em Jeová, meu Salvador, pois ele viu a humildade da sua serva, pois eis que de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Você veja que ela está também colocando aqui como palavras muito parecidas com as de Abraão, né? Que em ti serão benditas todas as nações da terra, né? Pois o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, Jeová. Então ela está louvando, e a sua misericórdia de geração em geração com aqueles que o temem. Tá? Ele fez coisas poderosas com o seu braço. Ele espalhou os orgulhosos nos pensamentos de seus corações. Ele depôs os poderosos seus tronos e exaltou os humildes. Esses poderosos aqui também se relacionam aos anjos caídos e aos governos da terra. Tá? Obrigado, irmão. Deus que abençoe. Que no hebraico você consegue captar esses detalhes, tá? Ele encheu os famintos de coisas boas e despediu os vazios rios, aí os ricos vazios. Então aí já está falando da parte material do poder na terra, os ricos vazios. E esses poderosos aqui representam os poderes espirituais, tá? Vai lá no Salmo 82 e você vai ver lá a exortação que o Senhor faz aos anjos caídos e às nações, aos deuses das nações. Socorreu a Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, da qual falou a nossos pais, a Abraão, seus descendentes para sempre. Então ela está lembrando aqui a promessa que foi feita a Abraão, e também está se colocando dentro da promessa, porque ela também vai ser chamada de bem-aventurada, assim como Abraão, né? E é uma bendita de geração, né? Pois agora em diante, todas as gerações serão bem-aventuradas, ou bendita. E Miriam ficou com Elisheba cerca de 3 meses depois que ela voltou para casa em Nazaré. Então, Elisheba estava com 6 meses de gravidez, mais 3 meses que ficou Miriam lá, deu 9 meses, então ela deve ter ajudado no parto de João Batista. E depois ela voltou para casa grávida de 3 meses.
O nascimento do filho de Zacarias. Iá é o nome de Deus no final. Iê é o nome de Deus no começo das palavras, tá? Já expliquei isso na primeira aula. Ele chama no Shabat solene da festa dos pães asmos. Então, aqui nós temos um outro evento, né, na festa dos pães asmos, e que vai se cumprir também coisas espirituais. Então, é por isso que as festas de Deus são muito importantes para o cumprimento das coisas espirituais. 15º dia do primeiro mês, mês da cevada em Aviv, a cevada estava de vez, tá? Também já expliquei isso na última aula. Quem assistiu às aulas anteriores sabe o que quer dizer isso. Do ano 3.998 depois de Cristo, que corresponde a 31 de março do ano 3, tá? Quando Elisheva cumpriu o tempo de dar à luz, ela deu à luz um filho. E quando seus filhos, vizinhos e parentes souberam que Jeová havia ampliado a sua misericórdia para com ela, eles se alegraram com ela, tá? Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Deixa eu ver aqui mais algum comentário. Bom, Brit Milá de Yohanan. A circuncisão, né, que no hebraico é chamado de Brit Milá, é onde é dado o nome para a criança. A circuncisão é feita no 8º dia. E a nomeação de Yohanan ben Zerahia, o Hakohen, né, o sacerdote. Dia 22, primeiro mês, ano 3.998, segunda-feira, 8 de abril, tá? A ordem dos versos é alterada para inserir a profecia de Zacarias cronologicamente. Lucas 1, de 59 a 64, 67 a 79 e 65 a 66. Vamos ver lá. E aconteceu que no 8º dia após o seu nascimento, vieram circundar a criança. E eles o chamavam pelo nome de seu pai, Zacarias. Mas, respondendo a sua mãe, disse, não, ele se chamará Yohanan. Disseram-lhe, por quê? Não há ninguém em sua família que seja chamado por esse nome. Então, eles perguntaram a seu pai por sinais, né, porque ele estava surdo e mudo. Como queria chamá-lo? E ele, pedindo uma tábua, né, fez um aceno, ele escreveu dizendo, Yohanan é o seu nome. Né? Ok? Yohanan é seu nome. Isso no hebraico é uma frase bem curtinha, tá? Dá para escrever rapidinho. E todos ficaram maravilhados. Imediatamente a sua boca foi aberta e sua língua solta, e ele falou pela primeira vez em mais de quê? De 9 meses, tá? Com 9 meses ali. Tá bom? Vamos ver aqui a profecia de Malaquias em relação a essa passagem. Né? Lucas 1,57. Aqui em Lucas 1,57 fala do que é mesmo? O tempo de dar à luz, tá? Desde o momento em que o profeta Malaquias, 4, 5, 6, declarou que Elias devia chegar antes do grande e terrível dia de Jeová, famílias judias têm deixado um lugar de honra para ele na mesa da Páscoa. Tá? Todos os anos, durante o seder da Páscoa, de Pessah, um menino abre a porta para ver se Elias veio para acompanhá-los na celebração. Todo ano, isso acontece até hoje, tá? Após alguns momentos, ele retorna para a mesa com a notícia de que a sua expectativa foi temporariamente desapontada. Em algumas tradições ortodoxas, um ancião toma um vinho do copo de Eliarro e espirra no prato de Eliarro enquanto aguarda o retorno do menino. Então, são aqueles costumes judaicos, tá? Tem vários costumes judaicos aí. Então, eles preparam um lugar vago na Páscoa, com vinho, com o mesmo alimento que todo mundo vai comer, destinado a Elias. Aí uma criança vai lá na porta e procura se o Elias está chegando. Enquanto isso, o ancião da casa faz essa brincadeira aqui, né? Dizendo assim, olha, Elias esteve aqui, você nem veio, né? Espirra o vinho no prato, né? É só para manter a expectativa, né, da fé, né? Em algumas tradições ortodoxas, um ancião toma um vinho do copo. Bom, quando o menino chega à mesa, com a notícia, o ancião anuncia, enquanto aponta ao mesmo tempo para o prato sujo. Eliarro veio, mas nós estávamos dormindo. Então, essa aqui parece ser uma profecia interessante, né? Porque nós estamos agora no tempo em que o povo de Israel ainda está dormindo, né? E Elias estará chegando brevemente, né? As duas testemunhas, tá? Yohanan ben Zacarias, João Batista, o sacerdote da linhagem de Arão, o profeta que havia de vir com o espírito e poder de Eliabe. Então, vejam só, gente, João Batista era um verdadeiro sacerdote e profeta da linhagem de Arão, tá?
Porque naquela época eles estavam vendendo os títulos sacerdotais, por isso que tem o Caifás e o Anás lá, e eles eram idumeus, tá? Que compraram o título porque o Império Romano colocava lá quem eles queriam, tá? Nasceu na mesma noite em que os israelitas deixaram um lugar livre para ele na mesa de pensar. Ok? Então, Jesus é um verdadeiro descendente de Davi e Yohanan é um verdadeiro descendente de Arão. Ok? E é um verdadeiro sacerdote, Yohanan, João Batista. Na verdade, a maior parte de Israel estava dormindo nesse momento. No entanto, no futuro, um outro Eliarro virá com uma das duas testemunhas, no dia de Jeová, que o profeta Yohanan falou no livro de Apocalipse, ok? Então, haverá ainda uma segundo cumprimento. Então, uma coisa que vocês têm que perceber também é que toda profecia ela tem 3 partes, porque Deus é o que era, o que é e o que há de vir. Todas as profecias têm uma parte que já cumpriu, então uma parte que está se cumprindo e uma parte que vai cumprir. Tá? Então, principalmente no livro de Isaías, tem profecias, né, que você vai marcando. Uma vez que eu comprei uma Bíblia, eu comprei uma canetinha vermelha, verde e amarelo, né? Acho que era o azul, verde e amarelo, eu não me lembro. Aí, quando era verde, eu marcava profecia já cumprida, aquela profecia, né, que a Virgem dará luz a um filho, eu marcava de verde, né? Amém, pastor Jonas? Fique à vontade. E aí, as profecias que ainda estavam por se cumprir, eu marcava de amarelo. Tá? E aí, eu fui fazendo isso na Bíblia, colorindo as profecias já cumpridas, a gente ter uma ideia escatológica de como estão as coisas, tá bom? Eu fiz essa marcação aí. Vamos lá. Bom, então aqui, onde que eu tinha parado, eu fui ler lá o comentário, agora... Bom, e seu pai, Zacarias, se encheu do Hakodesh e profetizou. Ah, sim, estava na hora que Zacarias tinha aberto a boca, né? Então, ele passou 9 meses com a boca fechada, né? Ele começou a bendizer o Deus Jeová. E seu pai, Zacarias, encheu-se de Hakodesh e profetizou, aí também, ó, foi cheio do Espírito Santo, bendito seja Jeová Elohim de Israel, quem visitou redimiu o seu povo, e um poderoso Salvador nos levantou na casa de Davi, seu servo, conforme falou pela boca de seus santos profetas, que existiam desde o princípio. Ok? Uma coisa que vocês têm que entender também, por exemplo, quando você falava de os deuses das nações, você falava Elim. Você não colocava esse H, Elohim, sabe? Porque Abraham foi colocado para lembrar Jeová, tá? Esse som aqui é para denotar que tem um pedaço do nome de Deus, tá? E aí, Elim era deuses, e Elohim é Deus dos deuses. Tá bom? Por isso que eu tenho esse som cultural aí, né? Do Het, tá? Visitou, redimiu o seu povo, e um poderoso Salvador nos levantou na casa de Davi, seu servo. Conforme falou. Irmãos, vou ter que continuar aqui usando o celular, que não é a melhor maneira de trabalhar. Opa, voltou. Esse aqui voltou até rápido, né? Eu não sei, tá tendo o mesmo problema. Acho que o vírus ainda do nosso amigo hacker deve estar ainda aí. O hacker deixou aqui suas marcas. Tá bom? Eu vou voltar aqui, tá, irmãos? Vou ter que recompor toda a tela. O Senhor me deu a revelação que o hacker voltaria, então cumpriu agora. Hacker voltaria indiretamente, né, através desse vírus. Então, sinal que eu vou ter que passar um antivírus aqui antes que ele tente fazer qualquer outra... Então, num dia aqui, eu e o irmão João aqui, ele começou a mexer com o mouse, eu ia para um lado, ele mexia com o outro, começava a mexer com as telas, brincar aqui comigo, e eu não fiquei tão nervoso, mas
Eu clamei ao Senhor achando que era só um defeito do computador, até que ele se manifestou, né? Mandando aquele e-mail ameaçador lá, pedindo restaurar. Glória a Deus, vamos restaurar tudo aqui, Senhor. Glória a Jesus. E então, voltamos aqui. Opa, caiu a internet também. Oh, Jesus, bendito seja o teu nome, Pai. Glorificamos o teu nome. Glorificamos o teu nome, Senhor. Em todo o tempo, mesmo que o inimigo nos ataque, tu és o Senhor, Deus do universo, Criador do céu e da terra. Também pode ser também, mas eu acho que é mais a questão do... Vamos lá, participar aqui. Voltei. Bom, vou continuar aqui. Cadê todo mundo? Foi embora? Ah, não, é o pastor Jones, né? Então, irmãos, eu estava aqui comentando aqui a parte de quando Zacarias recebeu a revelação do filho, aliás, o nome, né? O filho nasceu e era para colocar o nome no dia da circuncisão, do Brit Milá. Bom, então eu estava lendo aqui, salvação da mão de nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, né? Então o povo de Deus sempre foi odiado, porque nós somos descendentes de Adão. No momento que nós cremos em Jesus, nós passamos a ser odiados. Tá? O povo aí fora é odiado e não sabe. Satanás odeia os descendentes de Adão, né? Porque tem a inimizade entre os filhos da serpente e os filhos da mulher. Tá? Lembrem-se disso. Para ter misericórdia, e os filhos da serpente, eles tentam imitar os filhos da mulher, porque geneticamente, hoje, eles estão muito próximos da aparência humana, tá? Por isso que tem abduções extraterrestres, foram acontecendo isso ao longo da história, coletando sêmen de homem, de mulher, para gerar uma raça híbrida que está disfarçada aí, tá? E são os poderosos da Terra. Tá bom? Isso é um outro estudo, mas eu estou só fazendo um comentário para não perder a oportunidade. Do juramento que ele fez a Abraão, nosso pai, o qual ele nos concederia, que libertados de nossos inimigos, nós os serviremos destemidamente. Então, os inimigos do povo de Deus não é só Satanás, mas os anjos caídos e os governantes do mundo, né, usados por ele. Em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E tu, filho profeta do Altíssimo, será chamado, porque você irá diante da presença de Jeová para preparar seus caminhos. Então, ele está falando do próprio filho João Batista. Para dar conhecimento da salvação ao seu povo, para dar o perdão de seus pecados, por causa da entranhável misericórdia do nosso Elohim, com a qual a aurora nos visitou do alto. A aurora é o brilho da manhã, tá? Para dar luz aos que se assentam nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos pés no caminho da paz. E todos os seus vizinhos se encheram de temor, e em todas as montanhas de Judá, né, que é Judá, né, todas essas coisas foram divulgadas, e todos os que ouviam as guardavam em seus corações, dizendo, quem então será este menino? E a mão de Jeová estava com ele. Vejam, irmãos, como é interessante a maneira como as pessoas se comportavam na época, diferente de hoje, né? Quando as comunidades são muito grandes, né, acontece uma coisa assim, ninguém fica sabendo de nada das coisas boas, né? A fé das pessoas, ela aumenta, né, quando as comunidades são pequenas, porque as coisas boas são divulgadas, né? Então, a gente hoje não se relaciona com o nosso vizinho, não sabe o que está acontecendo, né? A gente não tem a oportunidade de contar as bênçãos de Deus na nossa vida, nós vivemos fechados dentro das casas, né? É uma coisa a ser corrigida, né? Que lá no Nordeste já é um pouquinho diferente, tá? Em relação aqui ao Sul, o povo do Sul mais fechado. Mas as pessoas em comunidade vivem mais, de maneira até mais feliz, nos ajudam os outros, tá? Primeiro 27 anos de Yohanan ben Zechariah, perseguido por Herodes, um órfão no deserto, guiado pelo Ruach Kodesh. A primeira declaração sumária de Lucas.
E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e ele teve em lugares desertos até o dia de sua manifestação em Israel. Então, João Batista teve que se esconder no deserto. Abraão também teve que se esconder no deserto quando era criança, tá? Em várias personagens assim. Genealogia de Yeshua. Desde a linhagem real de Davi até o pai Miriam e Yosef ben Jacó, tá? A genealogia de Yeshua, por meio de uma sua única progenitora terrenal, Miriam, está detalhada no relato de Mateus, sobre a origem do reino dos céus. O Messias tem que ser da linhagem do rei Davi, Jeremias 23, 5. Embora as traduções derivadas do grego de Mateus confundam a genealogia, isso eu já comentei e já expliquei, né? O antigo texto hebraico do Evangelho de Mateus, a partir da qual as traduções foram feitas, em aramaico, posteriormente em grego, detalha claramente a linhagem de Maria por meio de seu pai Yosef ben Jacó, através da linhagem real de Davi, através de Salomão, tá? Veja só, isso aqui é um dos motivos também pelos quais os judeus não acreditaram que Jesus é o Messias, por causa dessa confusão da tradução, né, que não permitia que eles reconhecessem que Jesus era descendente de Davi, porque ele tinha que ser descendente do pai, embora eles declarem um judeu, como é judeu pela mãe, mas então aqui Jesus é descendente de Davi, tanto pelo pai quanto pela mãe. Tá? Mesmo sendo José apenas um representante humano. Tá? Mas ele era descendente de Davi, tanto pelo pai e pela mãe. A parte sanguínea dele, né, a parte, vamos dizer assim, santa, veio de Deus, né? Tá? Desde a linhagem real do rei Davi, o pai de Miriam. Bom, embora as traduções derivadas do grego... Isso aqui eu já li, né? O meio, assim. Vamos ver esse comentário aqui. Tá. A aurora, o oriente do alto, é figurativo, o sol nascente também é conhecido como a estrela da manhã, literalmente o sol. O profeta Malaquias declarou, o sol da justiça nascerá e cura trará em suas asas, Malaquias 4:2. A palavra asas, em hebraico, é knafai. As adições verticais de tzitzit nos 4 cantos do talit. Talit é um manto, né, que eles usam para orar, tá? E tem umas 4 pontinhas que eles fazem uns enroladinhos, tá? Que se chamam os tzitzit. O tecido de uma vestimenta de uma só peça de vestuário usado sobre o shaluk. Os sábios rabínicos, os anciãos sábios de Israel, concordavam que o sol da justiça se referia ao Messias. E assim como o sol foi criado no 4º dia, acreditava-se fervorosamente que o Messias também apareceria no 4º dia, que é o 4º milênio. Em retrospectiva, vemos o cumprimento dessa profecia messiânica, a exatidão das expectativas dos sábios. Jesus nasceu no final do 4º milênio, no ano 3.998, desde a criação, 2 anos e meio antes do início do 5º milênio. No entanto, tendo rejeitado o verdadeiro Messias, Israel, né, rejeitou, que realmente curou todos os que se agarravam às asas do seu talit. Os rabinos concederam póstumamente o título messiânico ao rei Ezequias, que também nasceu no 4º milênio. Tá? Então, nós temos aí aquela mulher do fluxo de sangue, que também que vai tocar nas orlas do seu vestido, que vai tocar nos seus... nas kinafai, né? É os tzitzits do talit de Jesus, tá? Que é a roupa, o manto que ele usava para oração. O Evangelho de Lucas, por sua vez, detalha a linhagem do marido de Miriam, tá vendo? Uma detalha o pai e outro detalha o marido. Yosef ben Eli, por meio do filho de Davi, Natã. A linhagem de Lucas é inserida diretamente após a genealogia de Mateus para ser comparada. Está claro que Yosef ben Yaakov, mencionado em Mateus 1,16, e Yosef ben Eli, mencionado em Lucas 3,23, que é o Yosef, que é o marido de Miriam, em Mateus 1,19, são 2 homens diferentes, com linhagens genealógicas diferentes, que se remontam desde Davi, mas ambos têm o mesmo nome israelita muito comum. Uma mulher que se casa com um homem com o mesmo nome de seu pai é muito comum em todas as culturas. Isso levou a um tradutor descuidado a cometer um erro grave. Então, aqui foi colocado a genealogia de Mateus, tá? E aí, nós vamos ver algumas conferências aqui. Já são 21h19. Alguém quer fazer algum comentário antes que a gente mude aqui de assunto? Alguma pergunta?
Vamos prosseguir até 9h30, tá? E aí a gente termina a nossa aula. Então, aqui vamos ver a genealogia de Mateus. Como eu já falei, Mateus foi originalmente escrito em hebraico. O Evangelho de João foi escrito originalmente em hebraico e o Apocalipse também. Embora as cópias mais antigas são o grego, e os teólogos defendem que as cópias originais são as gregas, não são, tá? Mateus 1:17. Livro da genealogia de Yeshua, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Então, aqui ele vai mostrar ele como rei, tá? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó a Yehudá e seus irmãos. Yehudá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. Pérez e Gerson a Ram. Ram gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salomão, Salomão gerou Rav, a Boaz, né, que a Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed a Ishai, que é o pai de Davi, que é o Jessé. Ishai gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, que é Salomão, de Betseba, que foi mulher de Uria. Salomão gerou Rafam, havia Asa, Asa gerou a Iosafá, Iosafá Yoram, Yoram Uzia, Uzia gerou Yotam, que é Jotão, né? Yotam Acaz Jezequiahu gerou Menaché, Menaché gerou Amon, Amon gerou Yoshiahu, Yoshiahu gerou Yehaniahu e seus irmãos, na época da deportação para a Babilônia. Após a deportação da Babilônia, Yehaniahu gerou Shealtiel, Shealtiel gerou Zerubabel, Zerubabel gerou Aviúde, Aviúde gerou Eliaquim, Eliaquim Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Yachim, Yachim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou Yosef, pai de Miriam, colocado aqui em negrito para vocês perceberem, de quem nasceu Jesus, chamado Messias, tá? Então vamos ver aqui essa explicação, que é muito interessante. Pai, Mateus 1:16-1, os textos da Peshita aramaica de Mateus 1:16 indicam o Jevrá, homem de Miriam, era chamado de Yosef. E Mateus 1:19 especifica que Baal, marido de Miriam, também era chamado de Yosef. Yosef é um nome muito comum em Israel. O marido de Miriam, Yosef, tinha 3 avós com o mesmo nome. Isso, sem dúvida, levou os tradutores a cometerem os erros de parentesco, pensando que os dois Yosef, no versículo 16 e 19, eram os mesmos. Os tradutores gregos escolheram para traduzir tanto as palavras em aramaico, Jevrá e Baal, como a palavra grega aner, que significa simplesmente uma pessoa maior de idade. Os tradutores espanhóis, então, escolheram traduzir a palavra grega singular ané como marido. Isso criou um erro matemático fatal nos textos grego e espanhol. Tá? Então, no hebraico e no aramaico, na verdade no aramaico, né, tinha 2 nomes, Jevrá e Baal. Baal é marido e Jevrá era pai. Aí, na hora de traduzir, eles traduziram tudo para aner, no grego. E aí, quando foi, como tinha muito José na história, pegaram o pai e colocaram como marido. Pois restou apenas 13 gerações da deportação da Babilônia para o Messias, enquanto o próprio texto afirma que há 14 gerações listadas. Em aramaico, Jevrá significa tecnicamente homem, e é comumente usado para se referir ao patriarca da família, mas também pode se referir a marido, se for o homem mais velho da família. Tanto o contexto amplo quanto o contexto imediato de Mateus 1,16 exigem que Jevrá seja traduzido como Yosef, pai de Miriam. Genealogia, o marido de Miriam, Ben Eli, o suposto pai de Yeshua, é claramente estabelecida e detalhada por Lucas. A genealogia do marido, né? Os ancestrais de Yosef, Ben Eli, na genealogia de Lucas, embora sejam descendentes de Davi, não são herdeiros do trono de Davi, mas são descendentes de Natã. O marido de Miriam, Yosef, Ben Eli, não é parente de Yeshua, exceto como um parente davídico, distante de sua mãe. Yosef é apenas o padrasto e guardião legal de Yeshua. Miriam é a única progenitora terrenal de Yeshua, e como tal deve ser descendente direto da linhagem real do rei Davi. Tá? O Evangelho de Mateus, que apresenta o Messias como rei, documenta a exposição genealógica de Yeshua ao trono de Davi.
enquanto que o Evangelho de Lucas apresenta o Messias como filho do homem, registra sua suposta linhagem como suposto filho ilegítimo de Yosef ben Eli, tá? Ele fala ilegítimo porque ele era apenas o padrasto, tá? Quando Yosef ben Jacob é identificado com precisão como pai de Miriam em Mateus 1,16, Miriam se torna a 13ª geração desde o cativeiro da Babilônia. Isso coloca seu filho Yeshua na 14ª geração. O texto grego relata que Yeshua é a 14ª geração, mas não identifica corretamente Yosef ben Jacob como pai, em oposição ao marido de Miriam, né? Até mesmo um principiante pode ver facilmente que a genealogia grega de Yeshua e todas as traduções subsequentes estão em erro óbvio, já que não somam 14 gerações, tá? Então, se você fizer aquilo que nós explicamos quando eu estava no começo da aula, de passar a Maria para o outro lado da geração e suprimir um José, que era pai, né, que na verdade tinha 2 José, um pai e um marido, se você suprimir um e passar a Maria para o outro lado da geração, você coloca o texto em contradição, porque ele está falando que há 14 gerações, e aí fica 13, suprime uma, né? Tá? Existe apenas uma fonte bíblica antiga que mantém a linhagem correta de Yeshua, através de sua mãe, até o rei Davi. Essa fonte é o antigo Mateus hebraico, que foi preservado nos arquivos judaicos. Até o Yom Kippur de 2012, 28 manuscritos diferentes do texto antigo hebraico de Mateus foram descobertos na língua original, tá? 14 deles pelos estudioso caraíta Neemiah Gordon, que descobriu 2 textos citados abaixo. Em 2 dos mais antigos manuscritos do antigo hebraico, né, Mateus hebraico, copiados no apêndice do livro Even Buchan, escrito por Shem Tov Ibn Shafrut, temos a linhagem exata de Yeshua mostrando sua jornada ancestral direta ao trono de Davi. Yosef Avi Miriam, Yosef, pai de Miriam, de quem Yeshua nasceu. As palavras Yosef Avi Miriam são destacadas nas 2 fotografias manuscritas. Então, irmãos, o Mateus hebraico foi recuperado recentemente. Então, as escolas teológicas têm que fazer uma revisão aí nas suas disciplinas, né, de texto bíblico, de não mais mencionar que o texto original de Mateus é o grego, né, e sim o hebraico. E aí está uma foto aqui do texto escrito Yosef, essa primeira palavra aqui, tá? Aviv Miriam, tá? Foi colocada aqui a figura que foi fotografada desse texto recente que foi descoberto. Assim, todas as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até a deportação para a Babilônia 14, e da deportação para a Babilônia até o Messias 14, tá? Aí mais uma folha, tá? Essa folha aqui está, folha 189, está MSS 2460, Nova York, Seminário Teológico Judeu, e mais outra folha, Oppenheim and Q1 111, folha 77B, Universidade de Oxford, Reino Unido. E Yosef, né? Avi Miriam, tá? José, pai de Maria. 2 dos mais antigos textos hebraicos do Evangelho de Mateus que mantêm com precisão a linhagem real de Yeshua, Yosef, Avi, Miriam. Ponteno Clemente em Alexandria, Cirilo, Epifânio, Eusébio, Irineu, Orígenes, Jerônimo, os primeiros historiadores da igreja, segundo para o 4º século, concordou com o que foi dito por Papias, discípulo de Yohanan, que Mateus escreveu seu evangelho no idioma hebraico, e vários fizeram seu melhor esforço para traduzi-lo. Aparentemente, a versão grega do livro de Mateus não foi traduzida do original hebraico, mas a partir de manuscritos aramaicos secundários, uma vez que palavras e frases em aramaico permanecem intactas dentro do corpo do texto grego, mais do que as palavras e frases em hebraico. Então, ó, a forma de verificar que o texto foi originalmente em hebraico, depois passou para o aramaico, depois para o grego, são as frases, tá, que se mantiveram. Citações gregas do Taná, que aparecem em Mateus, não são derivadas da Septuaginta. A tradução das escrituras hebraicas para o grego não são derivadas da Septuaginta. A tradução das escrituras hebraicas para o grego, mas são traduções ou paráfrases óbvias da versão aramaica do Evangelho de Mateus. Tá? Então aí nós temos aí 3 níveis de tradução, o hebraico, aramaico e grego.
Da mesma forma, o antigo texto hebraico do Evangelho de Mateus contém citações literais do Taná hebraico. E muitas das construções indecifráveis do texto grego são expressões hebraicas simples, que não puderam ser adequadamente refletidas na língua da cultura grega. Então, tinha muita maneira de falar hebraica ou aramaica que não tinha tradução no grego, então foi adaptado. E ainda ele está falando que o texto da Taná é toda a Bíblia do Antigo Testamento escrita em hebraico. O Mateus hebraico, ele faz essas citações que tem na Taná, tá? Que é no Velho Testamento. Então, dá para saber que o texto original era hebraico. Deve-se notar que nem todas as gerações estão listadas na genealogia de Mateus, mas todas as que aparecem na lista são numeradas. A minha genealógica está intacta, embora os nomes de 3 reis consecutivos não apareçam na lista. Isso pode ser facilmente verificado comparando a lista de Mateus com Crônicas, os reis de Judá. Então, se você comparar essa genealogia de Mateus com Crônicas, você vai ver que está faltando 3 reis. Os 3 reis foram deliberadamente omitidos do registro, de modo que cada uma das 3 seções somou 14. A numeração de Mateus é projetada para criar uma Massorá, uma tradição dos escribas de transmitir matematicamente a genealogia do Messias para preservá-la para genealogias futuras. Este método também é usado na Taná. Em Zacarias 1:1, Zacarias aparece na lista como filho de Berequias, o filho do profeta Ido. Entretanto, em Esdras 5:1 e 6:14, Zacarias aparece na lista como filho de Ido, omitindo completamente a geração de seu pai, Berequias. Tá? Então, às vezes acontecia também dos homens serem pecadores, ou se desviarem de Deus, e eles eram omitidos da lista das gerações, tá? Então, aí tá aquela figura que eu fiz o comparativo ainda há pouco, tá? Que está no texto, e aí nós fizemos um comparativo que foi feito, né, anteriormente, aqui eu não sei onde que está o paint, mas nós fizemos o comparativo mostrando a nossa esse comparativo foi feito aqui para nós, né? Ok, irmãos. Vamos terminar aqui a nossa aula hoje. Alguém quer fazer algum comentário? Tá bom, né? Hoje por hoje tá bom, senão fica muito cansativo. Mas então nós terminamos essa parte de genealogia, tá? Então fica aí. Uma comparação lado a lado, né? Foi feita aqui embaixo para vocês verem, tá? O texto já está lá no Google Classroom, vocês podem ler com calma, tá bom? Aí o que sobrou da geração, ó, foi colocado em paralelo, o que sobrou da geração foi colocado aqui embaixo, tá? Então aí tá a geração. Então nós vamos voltar na próxima aula no casamento de José, Ben-Eli e Miriam, né, no dia que eles se casaram, tá bom? Paz do Senhor Jesus para todos. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Quem se candidata, o irmão João Batista. Você saiu? Então vem aqui, irmão. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Pode usar isso aqui, ó. Eu fecho esse. Deixa eu só. Obrigado. Pode orar. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Eu estou usando o mesmo celular do irmão Lucas, porque eu desliguei o meu para não dar interferência na internet. No áudio. Grandes, sempre a gente descobrindo coisas, né? Já tinha lido, ouvido essa passagem aí de José, pai e do marido, aí uma confusão na mente, né? Aí Deus abençoe e usa aí as pessoas para discernir e nos ajudar, né? Com esse discernimento, com essas coisas que fica por trás das palavras que a gente não entende, né? Que Deus continue usando cada um, seus dons, né? Que nós sejamos ligados no Espírito Santo, né? Para a gente discernir, para ser usado como os pastores, profetas, mestres, diáconos, seja quem for, ou missionário,
E Deus usa cada um dentro daquele plano para ajudar as pessoas no discernimento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, Pai, por tudo, Pai, por usar o pastor Lucas Marcos também para ajudar nós nesse discernimento, Pai. O Senhor abençoe com o dom de pastor, de mestre, né? E o Senhor mostra para ele as coisas que, às vezes, para outras pessoas, mostra, mas a gente não entende. O Senhor continua honrando a vida dele, a família de todos nós, Pai, que estamos aí aprendendo cada vez mais, Pai. Que todos os tempos o Senhor venha a nos ajudar, abrir nossa mente, Pai, para que quando a mente das pessoas for para ser nós usados para ajudar as pessoas que estão com a mente fechada por algum motivo, que o Senhor esteja sempre no comando na nossa vida. Sabemos que Jesus está no comando, está voltando aí, todos os sinais estão mostrando para nós, e Ele sempre esteja ligado em nossas vidas, Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Pois é, irmãos, tá de bom tamanho a nossa aula, né? Tivemos uma pequena interrupção, foi 1h30, né? Não tivemos muitos comentários, mas eu agradeço a presença de todos, tá bom? Tá terminada a nossa aula por hoje. Deus abençoe a todos. A irmã Margarida apareceu? Então, Senhor. Que bom, maravilha. Ela é sinal que ela acompanhou todas as aulas e chegou no tempo, né? Tirou o atraso. Glória a Deus. Chegando na hora, né? Uhum. Hora boa, que ela entende coisas que às vezes ela mesma poderia ter dúvidas.